Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, irmã. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, em Tito, louvado seja o Senhor, porque chegamos aqui nesta manhã, né? O Senhor nos trouxe, quantas dificuldades enfrentamos, quantas barreiras, quantas coisas a deixar lá mais ou menos arrumada, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã, mas o Senhor nos trouxe, e por isso que Ele tem a liberdade para falar conosco nesta manhã. Tito, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 3, Tito 2, verso 3 diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? As irmãs podem se assentar. Na verdade, minhas irmãs, às vezes a gente vem e até chegamos a falar aqui que quando o Senhor usa os irmãos para falarem aquilo que Ele colocou no nosso coração, a gente se sente um pouquinho mais tranquilo. Mas hoje eu não estou tranquilo, não. Na verdade, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, colocou desde o dia que a Patrícia me intimou, né? Que a Patrícia não me convida, a Patrícia me intima. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra, e dessa palavra é que me veio uma palavra no domingo. No domingo eu estive falando algo bem parecido com o que vamos falar hoje nesta manhã. Mas, na verdade, meus irmãos, eu até disse para ela, quando ela falou, ultimamente eu estou no seguinte esquema: estou devendo muito a Deus, então, na medida do possível, não rejeito nada, né? A não ser que realmente não seja possível. Porque a verdade é que, às vezes, a gente se intimida, a gente é covarde, a gente é teimoso, e normalmente a nossa ideia é recuar, né? Se hoje nós estamos falando aqui sobre o tema de Josué capítulo 1, esforça-te e tem bom ânimo. Na verdade, a gente normalmente tem vontade de sair correndo. A gente gosta de falar assim: ah, não, se é para pregar, chama fulana de tal. Se é para cantar, chama outra fulana, melhor ainda, olha. Se é para recepção, e a outra então, melhor ainda nisso aí. Mas se eu puder correr, a gente corre, né? A não ser que vocês digam nessa manhã: não, irmã Luciana, eu sou super, hiper, ultra, mega corajosa. Aí vai ser bênção demais, minha irmã. Mas a maioria de nós não somos assim. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para encher-nos de um espírito de ousadia, de coragem e ânimo, não na nossa força, mas na força do Senhor. Se nós nos esforçamos na nossa própria força, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, mas quando é o Senhor que nos coloca de pé, a gente permanece de pé.
E a verdade, minhas irmãs, é que às vezes a gente quer fazer com as nossas forças, mas a gente não tem condições de fazer com a nossa força. A gente até começa bem, mas no meio do caminho a gente acaba parando porque não consegue continuar. E nessa manhã as irmãs estão falando muito sobre, né, o tema que a gente colocou lá de mulheres posicionadas. Irmão, posicionada é alguém que toma posição. Só que, na verdade, você pode tomar diversas posições, não é não? Você pode dizer assim, irmão, eu vou deitar. Tomou uma posição, tomou ou não tomou? Deitou. Ah, irmão, eu vou sentar. Tomou uma posição. Mas hoje o que o Senhor está dizendo para nós é como Ele disse para o profeta: levanta-te e põe-te em pé, porque eu quero falar com você. A nossa posição nesta manhã é de nos levantarmos, tomarmos uma atitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu gostaria que as irmãs caminhassem comigo, porque como a gente está de manhã e a gente vai trazer um ensino um pouquinho mais tranquilo, então você não precisa ficar preocupado se não tiver muito glória, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo no final. Porque a verdade, irmãs, é que o Senhor tem colocado no meu coração que nós, como mulheres, estamos despreocupadas em realmente nos esforçar para servir ao Senhor com o melhor. Aí você diz, irmã Luciana, como é que você fala um negócio desse? A verdade é que a gente vai para muitos encontros de mulheres e estamos falando de diversas coisas, mas não estamos falando da palavra. Não estamos falando de coisas que realmente vão edificar a nossa vida e nos fazer tomar um posicionamento na presença do Senhor. E é verdade que a gente precisa de falar de muitas coisas, é verdade, mas não podemos deixar de nos esforçar para sermos melhores na palavra. Todas as vezes que se chama uma mulher para cargos ou para coisas que não exijam muito dela conhecimento da palavra. Pode ser que as irmãs digam, Luciana, você está errada, mas eu já estou há uns bons anos na igreja, então a possibilidade de eu estar certa, nesse caso, é grande. A gente pensa nas irmãs, e isso de forma geral, quando vai se fazer, por exemplo, um encontro, que o pessoal de Ipiranga, por exemplo, gosta muito de fazer, né, encontros de escola dominical, encontros mais apurados, a gente vê um bocado de homem na frente e nenhuma mulher. E aí você vai falar, Luciano, nosso Deus, agora você quer entrar com feminismo na igreja? De jeito nenhum. Deus o livre e guarde. Porque, na verdade, nós temos que afastar, porque ele está entrando com muita facilidade. Nós temos que botar para correr. Mas a verdade é que a gente vive falando de Débora, uau, juíza se levantou, uma mulher incrível. E se Deus te chamar para fazer o mesmo que Débora? Ah, Esther, uau, Esther, meu Deus, hoje já lemos aqui um capítulo, né, inteiro, onde deu um vislumbre de toda a história, caso você não conheça, mas ali está o centro da história, exatamente no capítulo 4. Olha, Esther, que mulher, que mulher. Mardoqueu virou para ela e disse assim, mandou dizer, né, não estava perto dela, mandou dizer para ela, você não briga com a sorte, não pensa que tu vais ficar livre se tu não fazer o que Deus mandou você fazer, porque quem sabe que não foi por esse tempo que Deus te levantou. Acorda, Esther, levanta-te e faz o que Deus te chamou para fazer. E nós preferimos recuar. A gente fala mal da Esther, mas a primeira coisa que a gente faz é exatamente o que a Esther falou. Rapaz, tu não sabe, se entrar na presença do rei sem ser chamado, a sentença é de morte. Ou seja, a gente diz, como é que eu vou lá para fazer uma coisa que eu não sei? Eu preciso de capacidade, eu preciso de isso, daquilo outro. Deus tem capacitação para a sua vida. Se a unção não vier dele, não virá de outro lugar. Ou você acha que as pessoas que pregam, que você admira, as pessoas que cantam, que você admira, as pessoas que dão escola dominical, que você admira, é porque elas são inteligentes? Porque elas já nasceram com um pontinho dourado? Ô, gente, eu me lembro que, na minha época de juventude, não muito tempo passado, né? Faz pouco tempo aí que aconteceu isso. Eu estava sentado lá no último banco, vendo mamãe numa pregação. E vocês sabem que mamãe é do manto, né? Eu grito, mas minha mãe grita bem mais do que eu, né? Quem conheceu ela sabe. E aí eu ouvindo mamãe lá de trás, rapaz, eu falei assim, meu Deus,
Até esse momento eu ainda não pregava, eu ainda estava em casa, não tinha casado. E eu disse assim, meu Deus, será que eu tenho esse chamado de pregação? Se eu tiver, eu quero gritar que nem mamãe, não. Eu quero ser uma pessoa tranquila, que fala numa boa e tal. E sabe o que aconteceu? Rapaz, passei um tempo num deserto. Deus não falava nada comigo. Eu não sentia nada. E olha que nesse tempo eu ainda não pregava realmente. Eu pregava, ou vinha, era para o círculo de oração. Que no círculo de oração é onde a gente é forjado, não é verdade? Você quer aprender alguma coisa? Vem para o círculo de oração. É no círculo de oração que o Senhor vai te lapidar e você vai virar a joia que Ele precisa para você. A gente quer começar nos grandes congressos, né? Comece no círculo de oração. É o melhor lugar para você estar. E aí, meus irmãos, Deus parou de falar comigo. Eu não sentia mais nada, não sentia a presença do Senhor. E aquela coisa, e um dia, rapaz, naquele mesmo banco, voltei eu para o mesmo lugar lá. E conversando com o Senhor, eu falei, meu Deus, o Senhor não tem falado mais comigo, eu não tenho sentido mais a tua presença. E aí ele falou comigo, o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo fala conosco, fala ou não fala? A gente às vezes não ouve uma voz audível, mas parece uma pessoa falando com a gente, não é verdade? Não é da sua cabeça, querida, é Deus falando com você, seja sensível à voz do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou comigo, você falou que se fosse para pregar como tua mãe, tu não queria mesmo, então parei de falar. Você deu um limite para mim, então eu decidi não fazer. E naquela hora eu disse, Senhor, então tá bom, se for com a mamãe eu grito o dobro dela, mas o importante é que eu quero ser cheia da tua presença, eu não quero limitar o que o Senhor quer fazer, eu quero fazer conforme a tua vontade. E na verdade o que nós precisamos aprender, irmãos, é servir ao Senhor com fidelidade naquilo que Ele quer de nós e não naquilo que a gente acha que pode fazer. Porque capacidade ninguém tem, condições ninguém tem. A unção do Senhor vem sobre a nossa vida derramada do céu. Não é pelo irmão que está do seu lado. Apesar de Deus muitas vezes usar o irmão do lado para te dar aquele empurrão, não é? Para aquilo que Deus está te chamando. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar esta manhã. A gente tem aqui uma diversidade de idades, né? De pessoas mais velhas, de pessoas mais novas. Então, só para a gente ter uma ideia, quem tem mais de... só para dizer, aqui não tem problema de falar a idade, né, gente? Tá bom? Tá tudo bem? Depois ninguém vai falar nada sobre a idade, amém? Então, quem tem da minha idade para cima? Eu tenho 45 anos. Quem tem da minha idade para cima? Eita, rapaz, é isso aí. Eita glória, né? 40, né? 40 e poucos. Né? E quem tem menos do que eu, menos de 45? A gente tem umas almas aqui que tem menos de 45. Eu estou olhando para vocês, não é possível que vocês tenham 40. Né? Levanta a mão aí, gente, pelo amor de Deus, menos de 45. Hã? Amém. O que acontece conosco? Hoje, nesta manhã, a gente vai fazer uma divisão de mais velhos e mais novos diante da minha idade. Amém? A irmã falou comigo, Luciana, você não se põe como mais velho que você não é. Mas eu quero fazer uma divisão para que a gente entenda o negócio. Então, vão ser para mim, de mim para cima e de mim para baixo, ok? Amém ou não amém? A verdade, minhas irmãs, é que, considerando aqui o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo está dando um conselho a Tito sobre as mulheres mais velhas e sobre as mulheres mais novas. E a gente fala pouco sobre isso na igreja, porque, na verdade, a gente tem vivido um tempo de muita competitividade, um tempo de muita rivalidade, um tempo de que se eu puder matar na unha, será maravilhoso. Um tempo em que se eu puder ser melhor do que a irmã fulana de tal, vai ser maravilhoso. Um tempo em que as pessoas estão disputando quem vai pregar ou deixar de pregar, disputando quem vai fazer o solo, deixar de fazer o solo, disputando entre si quem é mais cheia do Espírito Santo, quem tem mais revelação, quem tem mais visão, quem ora mais, quem é mais santa. E essas disputas, elas são veladas. Nem sempre elas estão na cara. Tem gente que é cara de pau e fala mesmo, mas a maioria está na surdina, está no que a gente fala. A gente vai fazer um evento e alguém diz assim, chama fulana. A outra diz, não, o fulano de tal é mais cheio do Espírito Santo. A outra fulana, olha, Deus usa poderosamente. Tem gente agindo como a igreja aqui na Bíblia, em que era dividida. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Se for irmã Luciana, eu vou. Se for irmã Rebeca, eu vou. Se for irmã Gisele, eu não vou.
Ainda bem que a gente está junto, né? Nós estamos escolhendo pessoas para ir, porque pensamos, essa fulana eu admiro, eu acho que ela é cheia de Deus, a fulana de tal já não é tão cheia de Deus, então eu não vou. Rivalidade! E isso não vem de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, né? Isso, minha irmã, a gente acha que é brincadeira, e talvez você diga, Luciana, você está vivendo isso? Mas isso não é real no nosso meio, é real, meu irmão, é real. E é para piorar que a gente está fomentando esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente vai num lugar e vamos, por exemplo, vamos citar aqui a questão do círculo de oração. Espero que ninguém saia chateado comigo por achar que eu estou falando de alguém especificamente, porque não estou falando, mas se precisar eu peço perdão no final tranquilamente. Eu acho que eu vou até aproveitar e já pedir perdão já, porque aí já, né, alcança todo mundo, já fica mais fácil. Mas olha só, não estou falando de ninguém especificamente, mas a gente tem às vezes no círculo de oração 3, 4 dirigentes, né? E aí a gente diz assim, ô irmã, quem é que vai dirigir hoje? A gente quer saber quem é que vai dirigir hoje, porque dependendo de quem vai dirigir eu vou, dependendo de quem vai dirigir eu não vou. Por quê? Por quê, minha irmã? Por que você quer saber? Eu quero saber porque a irmã Neí dirige o culto, entendeu? Do jeito que eu gosto. Mas a irmã Alzira, se perde, então eu não gosto de ir no lugar da irmã Alzira. Estou citando o nome, mas que fique bem claro que, mais uma vez, né? No final, peço perdão para a irmã Neí, para a irmã Alzira, está tudo bem. A verdade, minhas irmãs, é que nós estamos num tempo onde a gente está separando as pessoas e tentando dizer aquela ali é melhor, aquele ali é pior. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo habita em mim e habita em você, e quando Ele quer, Ele age da forma que Ele quer, e nós somos instrumentos diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente gosta do movimento. Então, quando Deus não usa no movimento, a gente não quer dar ouvidos. E a gente ainda tem a capacidade de cantar: fala Deus, toca-me com brasas do altar. Você pode cantar se você estiver disposto? Fala Deus, fala Deus. Só não fala se não tiver. Sim, alegre atendo ao teu. Vira para sua irmã do lado. Está disposta mesmo? E se ele falar para sair da sua área de conforto? E se ele falar para você fazer o que você não gosta de fazer? E se ele disser para tu parar de falar mal da dirigente do círculo de oração e andar junto com ela? Porque o nosso maior problema é reclamar. A gente gosta de reclamar. Porque a irmã fala alto, a gente reclama. Porque a irmã fala baixo, a gente reclama também. Porque a irmã canta no meio da pregação, a gente reclama. Porque a irmã fala baixo na pregação, a gente reclama também. Porque se a irmã pula, a gente fala mal. Mas se ela não pula, a gente fala mal também. E na verdade, minhas irmãs, hoje é um dia de ensino. Porque para sermos usados por Deus, Ele precisa tirar umas arestas nossas. E tirar a aresta dói. Nem sempre a gente sai no manto quando Deus está tirando arestas. E o nosso maior problema é entrar num círculo de oração onde Deus está corrigindo e a gente não quer dar ouvidos, porque a gente só quer se for para pular e para ser revelado. E a verdade, minhas irmãs, é que nós, como irmãs, precisamos mudar esse negócio. A gente não tem que vir para círculo de oração para ser do manto, não. A gente tem que vir para círculo de oração para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus quando canta, a palavra de Deus quando dá testemunho, a palavra de Deus quando alguém chega aqui e faz uma oração, e a palavra de Deus quando ela é pregada. Porque o nosso problema é ter falta de conhecimento do que Deus diz. Aí a gente vem para os nossos encontros de mulheres e para os nossos círculos de oração, e que fique bem claro que eu estou citando os 2 eventos, que são 2 que são só mulheres, ou pelo menos em sua maioria, né? Não é sempre temos os irmãos, principalmente no círculo de oração, porque graças a Deus o nosso círculo de oração não é só de mulheres.
E aí o que acontece? A gente vem para esses eventos e a gente já tem uma forma de que isso aconteça, mas na verdade, meus irmãos, a gente precisa trazer Deus para esse evento. Deus de forma plena. E às vezes a gente fala coisas aqui na frente que não acontecem porque não são bíblicas. Não adianta você vir com a campanha que nem a Bíblia diz que é para fazer e tu dizer para as irmãs, Deus vai agir, porque Deus não vai agir. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a tua palavra. Às vezes a gente acha tão santo, tão poderoso, tão cheio de Deus, que a gente diz uma coisa nossa. A coisa nossa, minha amiga, vai ficar aqui. Não vai durar 10 segundos na cabeça das pessoas. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito. Quando a gente vem com uma campanha lançada segundo o que a Bíblia diz, vai cumprir. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. E aí, nesta manhã, eu gostaria de nós pararmos para refletir sobre isso. Nós temos aqui nesse texto, o apóstolo Paulo dizendo de mulheres mais velhas, para não dizer idosas. Vejam que eu estou me colocando aqui, tá? Vejam que eu estou me colocando, para os irmãos não falarem, fica me chamando de idosa, porque, oh meu Deus, a gente arranja motivo para tudo, não é não? A gente arranja motivo para sair infeliz dos negócios, não é verdade? Às vezes foi tudo uma bênção, aconteceu um negocinho desse, de que a gente fala? Do negocinho. Tem gente torcendo para dar errado, para a gente sair daqui falando mal. Mas deixa eu te dizer, deu errado para você, mas no reino de Deus, Deus está agindo. As coisas não saem fora do controle dele, gente. Quando Ele permite um negócio desse acontecer, foi porque Ele quis que acontecesse. Mas que mais interessante é que Ele não abençoa ninguém que não quer ser abençoado. Então tem gente que veio para cá só para ver o que vai dar. Mas se você veio com aquele mesmo pensamento de Jacó, não saio daqui enquanto não me abençoares, pode ter certeza, você vai sair daqui com aquilo que Deus preparou para a sua vida, o seu manjar de alimento, porque você vai ser alimentado para caminhar durante um bom tempo com esse alimento. E aqui ele está falando das mulheres mais velhas, as mulheres idosas, e ele está nos dando uma responsabilidade às mulheres mais velhas. Qual é a responsabilidade? Cuide dessa geração nova. Muitos dos erros da geração nova, será que não são por falta de orientação da geração mais antiga? Porque vamos falar a verdade? E aí de novo, hein? Não esquece que eu estou nos idosos, amém? Amém ou não amém, gente? Olha, mais uma vez, o que a gente faz? Vem uma pessoa nova, e aí dá oportunidade para ela, aí ela fala uma palavra errada, aí o que a gente faz? Dá aquela cutucada da irmã, dá uma cutucadinha na irmã do seu lado aí, dá uma cutucada assim. Viu? Viu o que ela falou? É essas pessoas que ficam andando por aí, sabe? Fica pegando as coisas das igrejas, tudo. Aí quer trazer para a nossa igreja, esses movimentos, essas coisas. Aí, dá nisso aí, ó. Olha aí. Mas cadê que tu para no final do culto dizer assim, minha irmã, chega aqui um pouquinho. Eu quero te dar uma orientação, se você quiser. Você quer orientação? Porque tem gente que não quer, né? Você quer uma orientação? Deixa eu te falar, aquilo que tu falou ali não foi muito legal, não. Mas eu vou te falar como é que você pode falar na próxima vez. Você, irmã mais idosa, tem essa responsabilidade. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu. E olha que eu estou nos mais idosos. Então, eu estou sendo chamada a essa responsabilidade. A gente fica olhando os mais novos, vendo os erros deles e deixando que se lasque. Papai não gosta que eu faça a palavra, mas de vez em quando ela vem na minha boca. É só Jesus, né? A gente fica despreocupado. Por quê? Porque a gente não está se importando com os outros. Mas olha, meus irmãos, muitas vezes na minha vida como pregadora, papai me deu aquela chamada depois de uma pregação. Às vezes os irmãos chegavam perto de mim e falavam, que benção, irmã, que benção. Oh, glória, Deus te abençoe, tá? Olha, eu gosto muito de ver a irmã. Olha, eu vim hoje só por causa da irmã. Olha, aí vinha papai e me botava no lugar, né? Aquela puxada, falou assim, aquele negócio que você falou não foi legal não, aquilo ali não é legal não. E aquele outro negócio é antibíblico aquilo ali. E aquele versículo que tu citou, não é naquele lugar não. Rapaz, até mamãe um dia me deu uma puxada de água. E olha que mamãe não é, né, ela, não que ela não tivesse conhecimento bíblico, mas papai é que era o master, vamos dizer assim, né?
Mas um dia a mãe deu uma chamada em mim e falou assim, não, aquele texto que você usou lá não é isso, não fiquei isso, hein? Só não está fácil não, hein? Deu aquela puxadinha de água. E eu vou te falar uma coisa, não poucas vezes eu saí de pregação depois de tomar uma lavada do meu pai e ficar extremamente chateada e dizer, eu não volto nunca mais, não vou pregar nunca mais. Graças a Deus que o Espírito Santo quebra, né, os nossos corações e mostra para a gente que a coisa não é como a gente imagina. E aí, meu irmão, eu hoje penso, puxa vida, quantos Esdras seriam bons na vida de alguém que hoje eu estou olhando e que não foi moldado porque não teve um mais velho para orientar, para direcionar, para impulsionar, para dizer vai, mas vai do jeito certo. Deus está chamando você, minha irmã mais velha, a uma responsabilidade com essa geração que está conosco aqui. Quando você ouvir essas irmãs, e aqui nós estamos falando de mulheres, né? Eu acho que é até muito bom que seja essa questão de mulher, porque vai ser difícil você chamar a atenção de homem, mas que seja bom aqui no discipulado de mulheres, que quando você vê uma menina nova fazendo uma coisa que você sabe que não é uma coisa boa, ore, peça discernimento, peça ajuda a Deus e vai lá dar apoio a essa menina. A gente precisa aprender, irmã, a cuidar uma da outra e não empurrar a gente morro abaixo. Não estamos aqui para discutir ou disputar quem é a melhor pregadora, a melhor cantora, a melhor dirigente, a melhor regente. Estamos aqui para discutir quem é cheio do Espírito Santo. É o que nós precisamos, porque cada uma de nós seremos usados de formas diferentes. Nem todo mundo grita como eu grito, nem todo mundo pula como eu pulo, graças a Deus, não é verdade? Mas todas nós temos algo de Deus para compartilhar. E às vezes, deixa eu te falar uma coisa, Deus te chamou para a retaguarda, porque a gente gosta de aparecer, a gente gosta de estar na frente, mas às vezes Deus te chamou para a retaguarda, para estar lá atrás orando, intercedendo, impulsionando, dizendo vai, em nome de Jesus. Às vezes vai ser você que vai ajudar aquela pregadora novinha lá da tua congregação, que você já viu que ela tem potencial, mas ainda precisa ser lapidada. Vai ser você orando por ela e ajudando ela a caminhar. Ô minha irmã, quantas pessoas fazem parte do nosso ministério, minha irmã? Não são poucas as pessoas que eu posso dizer que caminham junto comigo. Já que hoje eu sou a pregadora, então vamos colocar no lugar de pregadora. Minhas irmãs, não são poucas irmãs que eu encontro. Glória a Deus por isso. Eu agradeço ao Senhor diariamente por essas mulheres que me encontram durante a semana. Às vezes meu coração está apertadinho, pensando na pregação do final de semana. E eu encontro mulheres, às vezes, que chegam perto de mim, me dão um abraço e dizem, irmã Luciana, eu estou orando por você. Elas caminham junto comigo. E às vezes Deus te chamou para a retaguarda, talvez não seja você que vai aparecer, mas é você que está ajudando essa irmã a ser sustentada no caminho. Será que nesta manhã, minha irmã, você pode entender esse chamado, a responsabilidade que Deus está nos dando? A nós, mulheres mais velhas? Porque a verdade, irmãos, é que nós temos duas pontuações sobre mulheres mais velhas. A gente precisa parar de reclamar e começar a ensinar. Porque a gente reclama demais e ensina de menos. A gente só pode cobrar de filho quando você disse para ele o que era para fazer, ou não é verdade? Tem um bocado de mãe dizendo para o menino, vai apanhar, vai ficar de castigo, porque eu te mandei lavar a louça e você não lavou. Nunca ensinou o menino a lavar a louça. Você não pode cobrar uma coisa que você nunca ensinou. Então pare de reclamar e comece a ensinar. Deus está te chamando nesta manhã e te capacitando para ensinar ao invés de reclamar. Quando acontecer alguma coisa fora do lugar, chega perto. E se não der para chegar perto, ora por essa pessoa. E diz, Senhor, se não for eu, prepara alguém que possa falar com ela. Que possa indicar ela o melhor caminho, que possa ajudar ela. Ao invés da gente ficar, viu? É isso aí mesmo, é desse jeito mesmo. Olha, vai dar em nada isso aí não, tá vendo? A menina com 12 anos já está querendo pregar, tá vendo que não vai dar certo? Gente, Deus chama quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser.
A gente precisa de discernimento de Deus para entender quando aquilo é Deus que está fazendo e cooperar com o que o Senhor está fazendo nessa terra. Deus está agindo, minha irmã, é a gente que às vezes não está vendo o que Ele está fazendo. E estamos dizendo que Ele não está fazendo nada, quando na verdade Ele está agindo, tudo que tu não está sabendo. Além de parar de reclamar e ensinar, a gente precisa ensinar com um exemplo. Porque tem gente que diz assim, mas eu falo. Ixi, eu falo com as meninas lá da congregação, falo com elas tudo. Quem disse que elas me dão ouvido? Vamos analisar o que é que você faz? Porque maravilhoso é a gente falar, irmão, não pode fofocar. Mas na primeira rodinha que a gente para, a gente está falando mal da dirigente. Vamos aproveitar o esquema, né, gente? Vamos aproveitar que aí Deus vai falando, vai revelando, vai queimando umas línguas nossas, não é verdade? Porque a língua que foi no batismo, ninguém abriu a boca, não ficou lá, né? Não ficou no velho homem, não ficou lá. A gente ainda trouxe aí a língua aí. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor vai queimar umas línguas aí para a gente parar com esse negócio de reclamar demais, não é verdade? A gente quer ensinar com a palavra. Ih, minha amiga, não ensina nada. Só falando? Ensina nada. Só ensina se você fizer. E, aliás, quando você faz, nem precisa falar, porque estão de olho em você. E aqui, vamos levar, não precisa ser coisa boa. Os meninos fazem coisa ruim, não é verdade, Gisele? Gente, os nossos filhos aprendem aquilo que a gente faz, e nem sempre a gente faz coisa boa, não é verdade? Há uns tempos atrás, meu filho fez um negócio, e eu falei para ele assim, você está de brincadeira, rapaz? Que isso? Não é para fazer isso. Não está vendo que isso não é de Deus? Aí ele disse assim, mas a senhora faz. Deu uma suspirada na hora, né? Mas o Espírito Santo não deixa a gente sem falar nada, não é verdade? Na mesma hora eu disse para ele, então, eu e você vamos nos ajoelhar, que nós dois vamos ser transformados, porque que negócio é esse da gente pegar exemplo errado para continuar fazendo coisa errada? Não, o Espírito Santo vai trabalhar na minha e na sua vida, e nós vamos mudar em nome de Jesus. Porque exemplo também ruim, eles pegam também. Não é só exemplo bom. Talvez você esteja pensando, nossa, que bacana, os filhos da irmã Luciana estão na igreja, olha, eles seguem o bom exemplo dela, mas seguem bom exemplo e mau exemplo também. O de ruim também, eles seguem. E se você estiver fazendo coisas ruins, essas meninas estão de olho em você. E, minha irmã, quando eu era novinha, eu disse para a irmã falou comigo assim, irmã Luciana, eu sempre vivi muito no meio das irmãs mais velhas, né? Porque mamãe me carregava para tudo quanto é lado. Como eu era a única menina da casa, então, né, a gente ia para tudo quanto é lado. As tardes de louvor, aquelas coisas, tudo, a gente ia para tudo. Então, estava sempre no meio das irmãs. E elas sempre tinham uma coisa para falar comigo, né? Afinal de contas, uma coitada nova, não sabe nada da vida, a gente tem que ensinar essa menina, não é não? E aí a irmã falou comigo, não, irmã Luciana, porque você é exemplo. Eu falei, eu não. Eu não sou exemplo para ninguém. E não quero ser exemplo. Se falar assim, irmã, eu quero a irmã Luciana, já fala de uma vez, Luciana não quer ser exemplo. Ela disse assim, você é querendo ou não querendo? Exemplo de coisa boa ou exemplo de coisa? Ou você acha que você está andando sozinho? Você acha mesmo que ninguém está olhando para tu? Você acha mesmo que você chega lá na frente e fala uns troços e não tem uns irmãos lá no meio dizendo... capaz, nem ela faz isso que ela está falando, está querendo que a gente faça? Oi. Aí chega lá e fala assim, não, irmãos, nós vamos vir e vamos chegar 9 horas da manhã, sábado, amém ou não amém? Os irmãos nem falam amém, porque eles falam assim, ela chega 9h40, 9h50, está mandando a gente chegar às 9. Não adianta você querer ensinar só de palavra, seja exemplo vivo do que Deus tem para a sua geração. Será que você pode dar uma cutucadinha na irmã de novo? Falar assim, exemplo. 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 A verdade é que estão faltando pessoas que deem exemplo intencional. Porque já que você é exemplo ou bom ou ruim, não tem como escapar, a gente tem que ter intenção em ser bom exemplo. Intenção em dizer, Senhor, me ajuda a ser aquilo que eu estou falando. Porque quantas vezes você ouviu, por exemplo, as irmãs que estão na frente, seja pregando, dando testemunho, ela dizer assim, irmão, eu estou falando isso, mas na verdade eu também preciso melhorar.
E alguém diz assim, então não é exemplo. Sabe qual é o exemplo dela? Ela reconhece que ela sozinha não tem condições, mas que ela precisa da presença do Senhor para ser exemplo da palavra que ela está dando. E o que o Senhor está dizendo para você nesta manhã não é na sua força, mas você precisa reconhecer que precisa de Deus para ser exemplo. Porque se você achar que vai ser na sua garra, na sua força, não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso, eu quero ser melhor, eu quero ser cheio da Tua graça, eu quero revelar o Senhor na minha vida. Deus é poderoso para fazer. Nós precisamos ser exemplos dessa nova geração e precisamos ensiná-las de forma mais correta. Mas ensinar, meu irmão, ensinar a palavra de Deus. Porque a verdade é que às vezes a gente quer ensinar com achismo. A gente quer ensinar com experiência pessoal. A gente quer ensinar com sonho, revelação e visão. Eu tive um sonho, Deus falou comigo e agora eu quero que seja regra. Deus falou comigo que não é mais para eu cortar o cabelo, agora minha amiga, cortou o cabelo, está no inferno. Problemático, né, gente? Eu sei que é problemático. Mas o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para dar uma acertadinha. Você recebe essa palavra, amém? Nós estamos vivendo muito no oba-oba, mas para chegar no nível de unção tem que dar uma ajustadinha, não é verdade? A gente está querendo colocar em cima de pessoas mais novas aquilo que a gente acha que é melhor. Nosso gosto pessoal. Eu decidi que vou andar só com saia no pé. As irmãs têm que andar tudo com saia no pé. Que palhaçada é essa de andar com saia acima do joelho? De jeito nenhum, isso é de Deus. O que é bíblico é padrão. O que é achismo não pode ser padrão. Deus falou comigo e amém. Cada um de nós temos uma experiência pessoal com o Senhor. Amém ou não amém? Deus falou comigo. Eu sou louca de fazer o negócio que Deus falou comigo que não é para fazer? De jeito nenhum. Mas que todo mundo faça, meu amigo. Mas eu não farei. Deus tem um projeto na minha e na sua vida que é pessoal. Tem coisas que Deus fala conosco que é para a gente fazer. E Ele diz, como a mamãe diz para nós, você não é todo mundo. Mas eu não posso usar da experiência pessoal para virar padrão, se isso não é bíblico. Se for bíblico, é padrão. Ninguém muda. Ou você faz, ou não vai chegar perto de Deus. Mas se não for padrão bíblico, é só o nosso achismo, é só o nosso gosto pessoal, é só uma experiência pessoal, é só uma revelação que eu tive, um sonho que eu tive, uma visão que eu tive. Não pode virar padrão. O meu ensino tem que ser segundo o padrão bíblico, segundo o que Deus diz. E talvez você diga, Luciana, mas eu preciso acertar muita coisa nessas meninas novas. É verdade. Já que eu estou do lado dos mais velhos nesse momento, né? Depois eu vou mudar para o mais novo. Mas já que eu estou nos mais velhos nesse momento, é verdade, gente. As meninas de hoje é só Jesus na causa. Tem umas coisas meio tortas, meio doidas, que a gente não foi acostumado a viver isso aí. E elas fazem uns troços diferentes. Você fala, meu Deus, gente, o que é isso? A gente está na Assembleia há trocentos anos. Essa pessoa vem querer mudar o negócio agora, né não? Já tem, não sei, nós temos 115, né? 115 anos. E a pessoa agora do nada quer mudar o negócio. Meu Deus, tem misericórdia. É verdade, gente. Tem umas paradas erradas aí. Mas, veja uma coisa, existem coisas que não são exatamente pecado, mas que não convém. E aí o que você vai dizer? Sair no tapa com a menina mais nova? Não. Você vai chegar para ela e vai dizer assim, minha filha, tem um versículo para te dar aqui. Deus colocou no meu coração. Eu senti aqui de Deus. Depois você se vira com ele. Se você achar que não é de Deus, o problema é seu. Não é não? Não precisa ser tão agressivo assim não, né? Pode ser tem que ser com amor, né? Olha, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deixa eu te falar uma coisa, isso que você está fazendo, pode até você achar que não é pecado, mas deixa eu te falar, a Bíblia diz uma coisa muito importante para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 6. Todas as coisas me são... Pode tudo, que maravilhoso. Pode tudo, mas nem tudo. Mas ele continua, querido. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar
por nenhuma delas. Sabe o que significa? Que se isso é maior para você do que o amor à irmã do teu lado, tem alguma coisa muito errada, isso está te dominando. Tem gente que diz assim, eu vou fazer, doa quem doer. Isso significa que está te dominando e você não é capaz de abrir mão, então está tomando um lugar na sua vida que é o lugar de Jesus, que é o primeiro lugar. Nem tudo que a gente acha que pode deve ser feito, principalmente dentro da igreja. Nós estamos num tempo onde estamos imaginando e crendo que em breve Jesus voltará. Está na hora da gente levar a sério a santidade dentro da casa de Deus. Não aquilo que eu penso, mas aquilo que a Bíblia diz. E talvez você diga, Luciana, mas olha, tem tantas coisas para falar, irmã, você tem o Espírito Santo habitando em você para te dar condições de ensinar da forma correta. Mas pare de falar mal. Se você não quer ensinar, para de falar. Se você não quer ter o trabalho de parar com essa pessoa para acertar em amor, porque é isso que a Bíblia diz, para nós falarmos a verdade em amor, não é sair no tapa, não é ser agressivo, não é dizer, minha irmã, olha, não quero nem saber o que você pensa, mas eu vou falar aqui a verdade, porque tem gente que faz isso, né? Falando, eu sou franca mesmo. Isso não é de Deus não, gente. Isso não é de Deus não. O que é de Deus é quando a gente vem a admoestar, e aí admoestar é corrigir, instruir, mas com amor. E ao contrário do que a gente gosta de dizer da exortação, que a gente gosta de falar, fulano veio na cajadada, estava exortando. Exortar é encorajar, impulsionar, animar, nem sempre é corrigir. E a verdade é que às vezes a gente fala, não falo para fulana, mas fala para todas as outras fulanas, menos para fulana que você tinha que falar, mas fala para todas as outras. E sabe o que acontece, meu irmão? Quem fala mal é chamado de maldizente. E você sabe que esse mesmo texto que a gente falou do não convém, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 10, começa falando de uma lista terrível. Nem os devassos, nem os ladrões, nem os idólatras, só coisa ruim. Lá no meio, sabe qual é que não vai ver o reino de Deus? Maldizentes. E quem é o maldizente? Quem fala mal. Quem traz fofoca, quem faz difamação, nem apurou o que ia acontecer, mas já está falando mal da irmã. A irmã chegou de um jeito diferente, nem quis saber o que foi que aconteceu para ela chegar daquele jeito, mas ela já está descendo a lenha. Maldizentes não verão o reino de Deus. E a maledicência que acompanha o maldizente é aquela crítica destrutiva. Não constrói nada, só destrói. Sabe aquela coisa nossa de ver uma irmã deu uma desafinadinha, nem desafinou, deu uma semitonadinha, né? E aí a gente já chega perto e diz assim, minha irmã, você não foi chamada para cantar? Para de cantar, deixa para outra pessoa. Isso foi construtivo? Mas nunca, minha irmã. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Segundo o mundo, porque a gente trouxe isso para dentro da igreja, e um dia o Senhor me chamou a atenção. A gente diz assim, irmão, se não tem nada para falar, fica calado. E sabe o que a Bíblia diz? Aquele que falava mentira, agora não fala mais. E o que ele fala agora? Verdade. E aí a gente usa o outro texto que vai dizer que é para você falar a verdade em amor. Então, se o que você ia falar é ruim, peça ao Espírito Santo para mudar em coisa boa e fale a verdade em amor a essa pessoa que precisa. Porque se você se cala, você se omite. E Deus está nos chamando à responsabilidade de ensinar e não se omitir. E aí a gente fica pensando, irmã Luciana, mas aí o negócio vai ficar muito sério. Já está, né? Se você ainda não sentiu a responsabilidade que está descendo sobre a sua cabeça nesta manhã, comece a sentir agora. Deus não te chamou hoje aqui só para te dar unção. Deus te chamou para te dar unção, mas para você sair com um posicionamento. A partir de hoje a coisa vai mudar em nome de Jesus. E vou falar mais para você. Talvez na sua cabecinha aí, porque a gente não é fácil. E já que eu sou mulher, eu sei muito bem que eu estou falando, que a gente é desse nível. Você está aí na sua cabecinha dizendo assim, fulana tinha que estar aqui para ouvir essa palavra.
Sabe como é que a fulana vai ouvir? Por você. É você que vai levar essa palavra para ela. E você ainda vai dizer que foi Deus que mandou. Em nome de Jesus, você vai dizer que foi Deus que mandou. Você vai chegar lá e vai dizer, olha, eu estava hoje num culto e o Senhor falou isso, 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 e eu quis transmitir para você. Recebe a tua parte e vê o que o Senhor vai falar contigo. Amém ou não amém? Amém. Você pegou um compromisso, hein? Olha lá, hein? A verdade é que a gente precisa parar com esse negócio e começar a acertar as coisas que precisam ser acertadas entre nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir entre nós. Mas aí, meu irmão, não vamos ficar só nas irmãs mais velhas, né? Já que a gente apanhou, agora vamos levar para as irmãs mais novas, para a gente apanhar todo mundo junto, não é verdade, Rebeca? Para a gente não sair tão livre assim, tão tranquilo. Que às vezes quando o Senhor fala mais com um público, aí os outros saem, viu? Foi contigo aquele negócio, então agora é sua vez. As meninas mais novas precisam aprender a terem corações ensináveis. Porque o que a gente está tendo hoje é menina mais nova que acha que sabe de tudo. Aí, de novo, eu me coloco aqui no lugar, rapaz. Já tomei tanta puxada que eu falei, essa irmã não sabe de nada. E aí depois o Espírito Santo falou, ela não sabe de nada? E tu sabe de quê? Se ela que tem experiência de vida não sabe, como tu sabe por quê? Nós precisamos, minhas irmãs, e aqui fique bem claro que você, olhando para a sua idade, vai ter sempre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova do que você. Então, no final, você é quem ensina, mas também tem que ser quem aprende. Dá para você dizer para a irmã, desculpa, gente, é só porque é de manhã, só para dar aquela, né, melhoradinha assim. Vocês sabem que eu não sou desse nível, mas hoje a gente vai ficar nesse nível, tá? Olha para a irmã do lado e fala, tem que aprender. Ninguém é só professor não, queridão. Porque o que tem de gente, às vezes, querendo ensinar, mas não quer aprender, não é verdade? Você está no... A não ser que você tenha 100 anos e não tenha ninguém acima de você... Aí é outro esquema, né? Se bem que, vou falar uma coisa, tem vezes que Deus usa pessoa muito mais nova que você, muito mais inexperiente que você, e você tem que baixar a cabeça e dizer, é o Senhor que está falando através da tua vida, minha irmã, eu recebo essa palavra, é ou não é verdade? Aqui é só um processo natural, né? Da gente receber de alguém mais velho e aprender com alguém mais velho e ensinar para alguém mais novo. Mas a verdade é que Deus é Deus que muda as coisas e faz as coisas do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, não é verdade? E agora nós, como meninas mais novas, precisamos ter esse coração que sabe aprender com quem tem mais experiência que nós, com quem já viveu um caminho, com quem já passou por aquilo que você está passando agora. E isso eu quero trazer para a nossa vida espiritual, minhas irmãs, trazer para o nosso ministério dentro da casa de Deus, para o nosso chamado. Aproxime-se de quem tem um chamado parecido com o seu. Deus te chamou para pregar? Ande com pessoas que são cheias do Espírito Santo e pregam. Deus te chamou para ser recepcionista? Anda com a irmã Rubenita. É verdade? Uma Rubenita é uma pessoa extremamente maravilhosa, né? Eu queria fazer a colocação da senhora, porque eu acho a senhora incrível quando a senhora faz a apresentação dos visitantes. Eu pensei, eu queria ser um visitante sendo recebido pela irmã Rubenita, porque ela é uma empolgação, né? Uma coisa maravilhosa. Deus te chamou para algo, ande com alguém que tem um chamado parecido. E vamos falar a verdade, se você parar para perceber, você tem admiração com alguém que tem um chamado próximo ao seu. É na verdade? Quando a gente às vezes olha para alguém e fala, olha, fulano é uma bênção como dirigente do círculo de oração, você viu? É porque a gente tem uma quedinha para aquilo ali. Deus já está chamando você e você ainda não se deu conta do que é que Deus está fazendo. Ele está abrindo os seus olhos para enxergar boas referências a fim de que você caminhe nesse mesmo passo e receba a unção do Senhor através da vida daquela pessoa. Mas a gente precisa aprender a aprender. Que coisa, né? Porque a gente é orgulhoso. É na verdade? A gente acha que sabe tudo, gente.
A gente acha que se Deus colocou na minha mão, deixa comigo, preciso de ninguém, preciso de orientação de ninguém, não preciso que ninguém me ensine, não preciso que ninguém me guie. Pelo contrário, você está errada. Enquanto você estiver com esse pensamento, Deus não vai agir 100% na sua vida. Mas no dia que você disser, Senhor, traz para perto pessoas com as quais eu possa aprender a te servir melhor, Deus vai agir de forma diferente na sua vida. E vamos falar a verdade, se tem alguém para ensinar, você vai errar menos. Tem coisas hoje que eu penso, puxa, papai não estava naquela pregação, me fez, foi só Jesus na causa, nunca mais eu faço aquilo, mas agora já foi, já passou. Não tem mais jeito. Mas não tive uma alma ali naquele momento para falar. Quando o papai estava, sim, mas depois casei-me nova, nem sempre o Anderson podia estar comigo. E o Anderson não puxava tanto, né? Quando a gente tem esse coração ensinável, a gente erra menos. Não é melhor você não errar menos? Ou você vai querer dar com a cabeça na porta o tempo inteiro para poder aprender? Acertando, errando. Quando tem alguém que pode ser orientado pelo próprio Deus para te ajudar naquele seu chamado, naquele seu ministério, naquilo que Deus está falando com você. E sabe o que a gente faz? A gente quer viver só no nível dos mais novinhos. Então a gente faz que nem Roboão. Roboão foi elevado ao reino, né? Filho de Salomão. E aí o pessoal falou com ele, o negócio não está bom, seu pai botou muito peso sobre a gente está querendo uma resposta sua. Aí o que ele fez? Vou consultar os mais velhos. Aí eles disseram, não faz isso, né? Alivia a carga, alivia o peso, que aí o pessoal você vai ganhar o coração do povo. Aí agora eu vou perguntar para os mais novos. Aí os mais novos falam, não, arrebenta, pressiona. Se o teu pai era ruim, faz mais ainda de maldade. Quem ele deu ouvidos? Que fique bem claro que se eu precisar pedir perdão para os mais novos, fica tranquilo que eu darei, então peço perdão sem problema. Mas o que está acontecendo? Os mais velhos já tinham visto tudo o que o pai dele tinha feito, já tinham mais experiência, já sabiam o que tinha que fazer. Os mais novos ainda não tinham conhecimento de todas as coisas, não enxergavam como os mais velhos enxergavam. Se Roboão tivesse dado ouvido aos mais velhos, teria sido bem sucedido. E talvez você diga, mas já era dito por Deus que eles iam rachar. Dito por Deus porque Deus conhecia a situação. Deus sabe da coisa antes que ela aconteça, não que Ele predetermine que aquilo vai acontecer. E aí, meu irmão, a gente vai ver não poucos casos na Bíblia onde mulheres mais novas aprenderam com mulheres mais velhas e foram bem sucedidas. Ruth e Noemi. A história vai falar da Ruth, mas a Noemi teve um papel fundamental em tudo que aconteceu. Lá, quando é citado no Novo Testamento o nome da Ruth na genealogia de Jesus, não fala de Noemi, mas Noemi foi quem levou ela a chegar até lá, porque foi ela que deu o esquema tudo. Você faz desse jeito, faz daquele outro jeito, quando você chegar lá você faz assim, você fala desse jeito, você vai naquele lugar, não vai naquele outro lugar, que aquele lugar não é bom, fica ali onde ele falou que é para você ficar, deu todo o esquema. E a Esther, que já foi citada hoje, se não desse ouvidos a Mardoqueu, tinha morrido ela e a sua casa, porque o próprio Mardoqueu diz isso, se você correr, minha filha, vai morrer tua casa e tua família. Você não vai ser livre, não. Mas ela deu ouvidos a um homem mais velho, ao seu tio, e aí pôde o quê? Ter livramento. Foi ele que deu indicação, o que ela devia fazer. E ela decidiu dar ouvidos. A gente vai ver a Lóide, a Eunice, que são aí parentesco, vó, mãe do Timóteo, né? Que tiveram uma sequência onde uma geração transmite para outra geração, que transmite para outra geração. Pessoas transmitindo fidelidade ao Senhor, transmitindo fé no Senhor. Será que nesta manhã a gente tem irmãs mais novas, e nesse caso mais velhas, porque sempre terá alguém acima de você, que estejam dispostas a aprender com o Senhor através de uma irmã do seu lado? Será que a gente pode dizer hoje, Senhor, se for para usar fulano, que eu nem gosto muito dela, nem acho ela muito legal, mas se for para usar ela, eu estou disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar comigo? Será que a gente pode dizer isso nesta manhã, irmão? Porque é lindo a gente falar assim, irmão, vamos levantar a mão e dizer, eis-me aqui, eis-me aqui. Aí Deus fala, então, vai andar com a fulana, que você não gosta. E aí? Vai continuar no eis-me aqui ou vai sair correndo?
Nesta manhã, o Senhor está te dando ousadia para tomar a posição que precisa ser tomada, mesmo que seja a posição que você não quer tomar. Mesmo que seja aquela mais desconfortável. Mesmo que seja para aprender com aquela que você acha que tem menos a te ensinar. Porque quando a gente fala dessa palavra, a gente já visualiza, né? A gente já pensa, já pensei na fulana aqui, ó, que pode me ajudar. E o Senhor está falando, nananina, não é a fulana que vai te ajudar. É aquela outra que você nem viu ainda que está do teu lado, mas eu vou abrir teu olho hoje para enxergar o que Deus está fazendo. Será que a gente tem condições de dizer isso, meu irmão? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé nesta manhã. Porque o texto que nós lemos diz que as mulheres velhas deveriam ensinar as mais novas para que a palavra de Deus não fosse blasfemada. Blasfemada, difamada, é aquilo que não pode perder a honra. Quando a gente difama alguma coisa, a pessoa aquilo perde a credibilidade. Tu já pensou? A palavra de Deus perder credibilidade por causa do teu mau exemplo? Por causa das coisas erradas que a gente faz? Que a palavra de Deus não seja difamada por nossas vidas, mas que o nome do Senhor seja glorificado através de mim e através de você. E para isso, minhas irmãs, eu quero nesta manhã fazer um convite a você. O nosso tema de Josué é uma palavra de ânimo, né? É uma palavra de incentivo, em que diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nesta manhã, o Senhor colocou no meu coração que Ele deseja hoje levantar algumas mulheres que serão lideranças, ou que já são lideranças, mas que ainda não se posicionaram para aquilo que o Senhor quer fazer. E vamos falar a verdade? Nesse momento aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vai a nossa vaidade e o nosso orgulho, que devem cair por terra. Porque talvez você diga assim, irmã, eu sou líder na minha igreja. Se eu me levantar hoje para dizer que eu preciso de uma unção do Senhor, vai parecer que eu não tenho nada. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, muitas vezes Deus muda o curso da nossa história. Nem sempre você está tanto tempo significa que você continua recebendo aquilo que Deus tem. Às vezes Deus precisa, como foi dito aqui nessa manhã, alguém disse que não só as misericórdias, eu chamei ele, né, que se renovam sobre a nossa vida, mas que há a presença do Senhor também. Deus está hoje disposto a derramar sobre você uma unção diferente. Não é uma unção nova, que fique bem claro. Porque o que é de novo, eu acho que não vem muito de Deus. Porque o próprio Salomão disse que não tem novo nada debaixo da terra. Não tem nada novo. Já aconteceu, vai acontecer de novo, aquela coisa toda. Mas na verdade, meus irmãos, hoje, quando o Senhor colocava essa palavra no meu coração, eu me lembrava, e eu falei no domingo sobre Elias e Eliseu, que Eliseu foi altamente ousado quando Elias disse para ele, querido, o que você quer? Me pede enquanto eu não for tomado de você. E ele diz, olha só, vou querer coisa pouca não. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Não era sobre o Espírito Santo, mas sobre o Espírito que estava sobre Elias, no sentido de unção. A unção que estava sobre Elias. E aí Elias disse, coisa dura pediste, mas se você me ver ser levado, você vai receber. Minha irmã, eu não sei qual é a pessoa que você está olhando e dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, igual daquela irmã, ou parecido com aquela irmã, mas eu preciso de uma unção dobrada do Senhor nesta manhã para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque, gente, só mesmo sendo cheio do Espírito Santo para ter coragem de fazer algumas coisas que Deus manda a gente fazer. Se for na nossa vontade, a gente não faz. Se for do nosso jeito, a gente não fala. Se for como a gente está pensando, a gente vai recuar. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo, eu vou derramar sobre você uma unção de autoridade, de liderança. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus para ensinar quem está à sua volta. Porque Deus está te chamando nesta noite a esse compromisso.
E eu quero te pedir, se você entendeu, se você sentiu que precisa desta unção do Senhor, sai do seu lugar, vem orar conosco, nós vamos orar junto, porque eu vou me colocar nesse lugar nesta manhã. Eu preciso de uma unção do Senhor para ensinar quem está à minha volta. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e eu digo, não, procura a irmã fulana de tal, porque na verdade às vezes a gente é covarde para fazer aquilo que Deus está falando. Às vezes Deus diz uma coisa no nosso ouvido e diz, vai lá e faz, vai lá e fala com a fulana, e a gente não tem coragem de fazer. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai derramar sobre nós essa unção de ousadia, de autoridade, de convicção, porque Deus te chamou não para ficar com a boca calada, mas para abençoar a vida. O Senhor tem algo para nós nesta manhã diferente, porque na verdade o Senhor quer que aquilo que Ele vem falando com você, você tome posição e coloque em prática. Não é sobre uma nova palavra, é sobre o que Ele já tem derramado sobre a sua vida. E às vezes você não tem tido coragem, porque tem coisa que é difícil mesmo. Às vezes a palavra que Deus coloca no teu coração para lançar sobre uma pessoa, você fala, meu Deus, se não for do Senhor, ela vai sair correndo, ela vai ficar chateada. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, deixa que eu falo do jeito que eu quiser. Você só precisa ter sensibilidade para ouvir e fazer na hora que eu te enviar, porque eu estou te dando nesta manhã ferramentas. Que ela candará baixaia. Anagia chube que ela candará baixaia na candará baixaia. Veja nesta manhã com os olhos da fé, minha irmã, essa ferramenta sendo colocada na tua mão. Essa ousadia para fazer o que Deus tem te mandado, e às vezes você não tem coragem, às vezes você está tímida diante do que o Senhor está falando. Deus está te revelando o que tem que ser feito e você ainda não teve coragem de sair do lugar. Mas hoje o Espírito Santo está te impulsionando, hoje Ele está te impulsionando, hoje Ele está te impulsionando. Você vai sair do lugar nesta manhã, você vai dar um passo a mais, minha irmã. E deixa eu te falar, você vai ver hoje, Deus vai usar você hoje para a glória do nome dEle. Ele vai colocar no seu coração, na sua mente, aquilo que é para você fazer. Não tenha medo, o Espírito Santo está conosco. A Bíblia nos diz, não tenha medo, não pasme, nem espante. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. O mesmo Espírito Santo habita entre nós, habita em nós e vai te usar nesta manhã para a glória do nome dEle. Se você puder estender a sua mão, e nesse momento qual é a sua parte, minha irmã? Você que teve coragem, porque você já deu o primeiro passo de coragem, que foi vir aqui na frente. Porque isso não é natural da gente não, gente. Não pensa você que você veio porque você queria vir, porque a irmã Luciana não. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui, que Ele tem um negócio diferente contigo hoje. Foi Ele que te levantou do seu banco e disse, vai. Então, minha irmã, você que está aqui na frente, que teve a coragem de sair do seu lugar e de se dispor diante do Senhor, eu quero que você diga, no domingo eu até falei sobre isso, sobre o que a Maria disse. Que coisa linda o que a Maria disse. Até para dizer, você vai precisar pedir a ajuda do Espírito Santo hoje. Mas ela disse aqui, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Será que a gente pode dizer junto, você que está aqui comigo aqui na frente? Levanta a sua mão e diz, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Segura a sua mão aí desse jeito. Que o Senhor abra os teus olhos nesta manhã para ver o que está descendo sobre a sua vida. Que o Senhor abra o seu coração para sentir aquilo que Ele está revelando para você. Que o Senhor abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Ele está dizendo para você nesta manhã. Que o Senhor abra a sua mente
isso. Mas em nome de Jesus, que você receba autoridade, que você receba coragem, que você receba nesse momento a unção de Deus sobre você, para que você saia do lugar. Você saia do lugar e cumpra a vontade do Senhor. Minha irmã, nem sempre a vontade dele é como a gente espera, nem sempre é na mesma direção que a gente espera, nem sempre é para fazer aquilo que a gente acha que é bom naquilo. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: eu não preciso do teu melhor, eu preciso de você como instrumento. Eu só quero que você diga: eis-me aqui. Deixa que o resto eu faço. Deixa que é o Senhor que vai te dar habilidade, é o Senhor que vai te dar palavras, é o Senhor que vai colocar unção nas tuas mãos. Ah, Senhor, eu te louvo por estar nesta manhã na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui com todas as nossas dificuldades. O Senhor já ouviu nesta manhã quantos estão precisando de cura para a família, quantos estão precisando de tantas coisas ao nosso redor, quantos estão aqui necessitados de cura, necessitados de libertação para sua casa, necessitados de uma intervenção divina, de uma providência, de um socorro. Mas nesta manhã nós nos reunimos aqui para te interceder, para clamar ao Senhor e pedir: papai, nos ajuda a ver cumpridos na nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor sabe que não é fácil a gente dizer: eis-me aqui. O Senhor sabe quantas lutas, quantos sacrifícios, quantas dificuldades, mas nós estamos aqui nos rendendo aos teus pés, dizendo: Senhor, mesmo com dificuldades, que nós sejamos um instrumento usado pelo Senhor na tua casa. Que o Senhor derrame sobre nós a tua presença, mas acima de tudo, assim como o Senhor colocou no meu coração, derrama sobre nós uma unção de coragem, de autoridade, de liderança. Aquelas que o Senhor chamou para dar em escola dominical, em nome de Jesus, que estejam aqui sendo cheias do teu Espírito Santo. Aquelas que o Senhor levantou para serem dirigentes de círculo de oração, enche nessa tarde com a autoridade do alto, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença, porque na verdade nós só teremos ferramentas se o Senhor for conosco, se a tua mão estiver sobre nós, se o teu bom Espírito nos impulsionar e nos dar coragem e ousadia para realizar aquilo que o Senhor tem colocado. Tira toda barreira, tira todo desânimo, tira toda palavra que tenha sido lançada contrária, porque às vezes a gente se levantou, mas veio alguém vindo do inferno para falar conosco que a gente não tinha aquele chamado e a gente parou na caminhada. Mas hoje, em nome de Jesus, tira as barreiras, tira os obstáculos, tira as palavras de maldição em nome de Jesus. Joga por terra toda palavra lançada para trazer problema, toda palavra para dizer que não há capacidade, que não há condições, que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, caia por terra nesta manhã e só haja lugar para ouvirmos a tua voz, porque se ouvirmos a tua voz, nós nos levantaremos com a autoridade do Senhor. Que nesta manhã, Senhor, a gente não saia daqui com medo daquilo que o Senhor está falando com a gente, mas que o teu bom Espírito nos dê ânimo, nos dê condições, nos levante aonde a gente está. Alguém vai olhar e vai dizer quem é você, mas que o teu Espírito Santo nos unja, nos encha e traga aos nossos lábios: não sou ninguém, mas maior é o que está em nós. Deus me chamou e eu vou dizer aquilo que Ele falou, e eu creio que o Senhor vai cumprir, Senhor, porque eu creio na Tua palavra e eu creio no que o Senhor está derramando sobre nós nesta manhã, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, e sem Ti não chegaremos a lugar algum, mas contigo nós seremos vitoriosos.
Se o Senhor for na frente, a gente tem condições de chegar. Se o Senhor colocar no nosso lábio a tua palavra, ela vai se cumprir. Se o Senhor colocar diante de nós aquilo que é para fazer segundo a tua vontade, eu creio que vai se realizar. Porque o Senhor é sobre nós, o Senhor é conosco e é contigo que nós vamos continuar caminhando, Senhor. Nos dá graça nesta manhã para nos levantarmos a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Agora eu quero aproveitar você que veio aqui na frente. Dá uma olhadinha lá para trás, para aquelas alminhas que ficaram lá. Você vai procurar uma delas, vai dar um abraço e vai liberar sobre ela uma palavra de bênção nesta manhã. Em nome de Jesus, vai lá, pode ir, pode ir. O Senhor colocou na sua mão uma unção diferenciada, então em nome de Jesus, vai lá. Dá um abraço. Diz para ela: Deus te chamou nesse lugar. Deus te trouxe aqui pela manhã de um jeito diferente. Deus hoje tem algo especial para a sua vida. Não saia daqui sem receber aquilo que Deus preparou para você. Você pode entrar na festa e sair sem comer, mas não saia do banquete sem se alimentar daquilo que Deus deu para você nesta manhã. Não deixa passar a oportunidade, mas receba tudo que Deus preparou para você aqui nesse lugar. Que o Senhor possa te alcançar neste dia. Que a palavra dele seja sobre você. E que você saia daqui tão cheia do Espírito Santo, para poder você compartilhar com todas aquelas que você encontrar no caminho. Para que você seja um instrumento. Você é o instrumento que Deus quer usar. Você é o instrumento que Deus quer usar. Deixa o Espírito Santo tomar você neste dia. Seja agora, seja de tarde, seja de noite. Se o Senhor colocar algo na sua mente, não deixa de fazer, meu irmão. Como diziam nossos irmãos antigamente, não leva o rolo para casa, não. Não engole, não. Entrega tudo que o Senhor colocou na tua mão nesta manhã. Você tem um dia inteiro para revelar Deus na vida dos irmãos. Você tem um dia inteiro para abençoar a vida das suas irmãs. Então se encontre para abençoar, se encontre para bendizer, se encontre para dizer coisa boa. Quando se reunir, diga: Senhor está conosco. E se tiver coisa ruim, deixa a coisa ruim de lado, só fala da coisa boa. Quando você sair daqui, que for falar para os irmãos como é que foi o encontro, diga: Deus esteve conosco. O que deu de errado fica para depois. Não se preocupa com isso não. Deus tem algo para nós, então não saia sem receber aquilo que o Senhor tem para você. Ainda que não seja agora pela manhã, mas que seja pela tarde, mas que seja pela noite. Mas não saia daqui pensando: olha, não tenho nada para receber. Você tem muito para receber. Só precisa dar lugar àquilo que Deus está derramando sobre a sua vida. Você só precisa ser sensível àquilo que o Senhor está falando com você. Então, em nome de Jesus, não saia sem ouvir a voz do Senhor. E não saia sem fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Talvez você pense: Luciana, mas é um negócio muito estranho, é um negócio muito complicado. Você já chega dizendo: minha irmã, eu senti, mas se não for de Deus, você deixa para lá. Agora, se for de Deus, você engole o negócio e fica firme no que Deus está falando contigo. Mas não sai daqui com rolo para você, não. Entrega tudo que o Senhor colocou no seu coração, na sua mente. Deus sabe o que as pessoas que estão aqui precisam. Minha irmã, em nome de Jesus, você pode receber a palavra que talvez seja você o instrumento que Deus vai usar para curar a vida de alguém aqui nesse dia. Mas não teve oração de cura, não precisa de oração de cura. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Você pode no intervalo levantar sua mão e colocar sobre alguém e dizer: em nome de Jesus, receba a cura do Senhor. Você é o instrumento que Deus quer usar. Então não saia daqui sem fazer aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Às vezes a gente diz assim: eu vim desanimado, eu vim porque eu tenho tanta coisa para receber. Meu irmão, enquanto você faz a obra, Deus está agindo na sua casa. Enquanto você levanta a mão para alguém, Deus está levantando mãos pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua família. Então, em nome de Jesus, age.
Não fica só esperando o que vai vir daqui da frente, não. Nas horas que você não tiver nada fazendo, em nome de Jesus, se junta, faz uma oração, faz uma rodinha de louvor, faz um momento de busca por cura de enfermidade, por libertação da família. Nós cremos num Deus impossível. A Bíblia diz: não há nada difícil para o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra e seja você o instrumento que Deus vai usar durante este dia para abençoar a vida das suas irmãs que estão aí do seu lado. E em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade para agir por nós e através de nós. Que você saia daqui com aquilo que o Senhor projetou para você neste dia. E não é coisa pouca, então bora tomar posse. Não fica só, se tiver um pouquinho já tá bom. Não, rapaz. Pega tudo que o Senhor trouxe para você nesta noite, nessa manhã, nesta tarde. Receba tudo que o Senhor tem para você, porque Ele tem muito mais para continuar agindo sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu agradeço.